Tudo bem, Maísa? Como é que vai? Boa noite, boa noite, boa noite. Primeiramente, em nome de todo mundo aqui que está assistindo a gente, em nome dos meus seguidores, eu queria te agradecer por ter topado participar desse debate, que é um tema tão relevante, um tema tão recorrente e, sobretudo, um tema tão importante. A gente sabe que Belém tem uma dificuldade em termos de mobilidade urbana seríssima e tu vai ajudar a gente para tratar sobre essa questão, sobretudo em épocas de pandemia, que algumas coisas, algumas crises se agravam e a gente vai precisar ter uma boa gestão para evitar uma contaminação em massa, sobretudo no transporte coletivo aqui em Belém. Bom, tá bem baixinho o teu Ah, som. deixa eu só ver aqui se melhora. Melhorou? Eu não sei se é com o meu celular ou se é aí, né? Mas eu tô te escutando, só que eu tô te escutando mais baixinho, só isso, tá? Maísa, Vamos melhorou? lá. Eu tirei o fone, não sei se melhorou. Melhorou? Me escuta melhor? Um pouquinho. Vamos lá. Tá. Maísa, queria primeiro dizer para todo mundo que a Maísa tá até de madrugada aí, acho que são 1 da manhã, né? E ela, mesmo assim ela topou, ela não está aqui no Brasil, mas ela vai ajudar a gente para tratar sobre esse assunto que é tão pertinente e tão importante. A Maísa, ela é professora da Universidade Federal do Pará, do curso de Engenharia Civil, e ela tem mestrado e doutorado em mobilidade urbana, correto? Tá, eu fiz o meu pós-doutorado em 2010 também, em mobilidade urbana, aqui na Universidade do Minho. É a minha área, né, de atuação, sempre Aham. foi a minha principal, vamos dizer assim, bandeira. Mas eu quero parabenizar você pela iniciativa, pela Ah, obrigado. coragem, porque mexer com transportes, tema transportes é um tema que exige também bastante coragem para o enfrentamento de um problema que é realmente caótico, né? Tá caótico o negócio. E essa tua vontade de atuar nessa área é uma área que realmente Belém precisa, no campo político mesmo, não só no pessoal, enquanto cidadão, mas no campo político precisa de alguém que possa estar encaminhando as necessidades da população. Circulação faz parte da vida, mobilidade faz parte da vida. O ser humano, ele precisa se locomover por uma questão de necessidade mesmo, de sobrevivência, de vida, né? E nessa vida urbana que a gente vive, de tanta gente no mesmo espaço, a circulação, o espaço é escasso, né? Então, o espaço de circulação, ele se torna também um espaço de disputa física, de disputa econômica, de disputa política, né? E você entrar nesse teu mandato e já pegando uma situação bastante complicada, mas que a população de Belém precisa demais, eu quero te parabenizar. Fico muito contente de saber que um jovem como você e entrando aí com vontade mesmo de trabalhar, e é isso que a gente precisa Ah, de um obrigado. vereador realmente que não tenha nenhum tipo de receio, realmente entra e parabenizar você por um tema que é fundamental para a população. Uma população que todo dia enfrenta grandes dificuldades na cidade, e isso é notório, né? Enfim, e que precisa realmente avançar nessa discussão. Eu vejo que tem muita gente aí, você tem um Ibope muito bom, Ah, uma turma aí muito interessada, enfim, é isso. eu queria até registrar aqui a presença da vereadora eleita, eu acho que foi, salvo engano, a mais votada, de Castanhal, que é a Paula Titã. Muito obrigado por estar acompanhando a gente, Paula. Inclusive, no que tu precisares de alguém aqui em Belém, eu não sei, a Maísa pode ficar à disposição para em futuros temas Ah, enfrentar contigo essa questão da mobilidade urbana aí em Castanhal também. quero dizer que a vereadora Paula Titã, que fomos nós que entregamos o ano passado para a gestão anterior, desenvolvemos através da universidade o plano de mobilidade urbana de Castanhal. Castanhal tem um plano de mobilidade recém-aprovado e nós tivemos o prazer, né, de sermos convidados pela gestão anterior e através da FADESP, a universidade ela é plural, né? Não tem vinculações específicas. Fomos Aham. fazer um trabalho técnico, entregamos e do qual nós nos orgulhamos muito e colocamos à disposição aí da vereadora Paula Titã a cópia do trabalho, se é que ela não tem ainda o acesso ainda direto, a cópia desse trabalho que eu acho que vai ajudar bastante,
para ela, porque também lá suscita vários projetos para a cidade. Tá certo. Maísa, a Paula está aqui, eu acho que ela pode entrar em contato com a gente sem problema nenhum, a gente já Tá, se tudo colocou à bem. disposição. Mas a gente pode começar a entrar no tema? Pode? Deve? Falar de mobilidade urbana em Bora? Belém é uma coisa Bora? complicada, sabe disso. Mas vamos enfrentar. Maísa, eu queria, para iniciar, poderia tecer alguns comentários sobre a mobilidade urbana em Belém? Eu vou só dar o norte, mais ou menos, e eu acho que depois pode complementar com uma análise bem mais técnica. A mobilidade urbana em Belém ela é feita sobretudo de automóveis, e o nosso único meio de transporte coletivo são os conhecidos ônibus, que são, enfim, os automóveis que têm uma capacidade maior de armazenar pessoas e fazem aquele deslocamento em uma coisa que se chama linha. Eu acho que é nesse sentido que tem que começar nosso debate. Que a gente tem uma matriz de mobilidade urbana focada única e exclusivamente em uma modalidade de transporte coletivo. Pois é, a mobilidade urbana em Belém, ela é afetada grandemente por alguns aspectos. A gente não pode só colocar uma ou outra situação. Primeiro, tivemos uma ocupação que vem a partir do rio. Então, a questão da ocupação urbana e da localização do nosso centro. Na verdade, o nosso centro não é mais, vamos dizer assim, não é no centro, é na beira. É na beira. E isso dá um aspecto de ocupação. É muito importante dizer que transporte está diretamente ligado a atividades. As pessoas não viajam assim, você não vai pegar alguém de madrugada andando lá do Che Guevara para o Vero Peso porque gosta de passear de ônibus. Geralmente as pessoas estão indo para alguma finalidade, ou saúde, ou educação, ou trabalho, assuntos pessoais. Então, o que acontece? O nosso centro é na beira. Isso virou um funil. A conformação de Belém, a parte continental, não estou falando das 39 ilhas, a parte continental, ela é uma conformação de um funil. Se você perceber, as linhas vêm ao centro e depois voltam, radiais, que a gente chama as linhas radiais. E essa concentração, ela vai crescendo à medida que se vai entrando. Como Belém é a capital, também ela sofre influência das outras cidades. Porque aonde não tem uma estrutura de algum tipo de facilidade para desenvolver uma atividade, as pessoas são obrigadas a irem a Belém. Não necessariamente ficam na sua cidade, vão em busca, porque quanto mais se aproxima da capital, maiores oportunidades de serviço, de trabalho. E isso vai criando um carregamento, que a gente chama viário, muito grande no sentido do centro da cidade. Até hoje, a gente ainda não tem, de fato, uma via que substitua a BR. A gente tem partes, graças a Deus chegamos já no viaduto. Né? Levamos aí uns 20 anos, mas chegamos ao viaduto. Aí o que acontece? É aquela proposta da Rodovia da Liberdade, né? Isso. Aí o que acontece? Como o nosso centro é um funil, já começa um grande problema de transporte público. Que nós vamos ter uma grande concentração, principalmente na região da Almirante Barroso, naquele trecho da Almirante Barroso, que vai do entroncamento até São Brás. Onde, em algumas pesquisas anteriores do plano diretor, que era o PDTU, eu tive a oportunidade de participar do PDTU 90 e o PDTU 2000, se concentra 70% da demanda, né? Pessoal, muita gente desce em São Brás, mas ainda tem gente que continua indo até o centro. Então, a gente já tem uma dificuldade pela configuração espacial da cidade, da rede viária, da malha viária e também da ocupação urbana. Porque no centro a gente tem uma verticalização muito grande, quer dizer, uma grande quantidade de prédios que vão substituindo as casas. Então, onde você tinha uma casa, por exemplo, eu moro ali em Batista Campos, onde era uma casa, hoje são 20 apartamentos. Então, você tem 20 famílias onde tinha uma família. E isso vai adensando no centro, mas aí você tem também essa área institucional, que é a área de Marinhas, aquela área ali do Souza, que dá um estrangulamento na malha viária, dá um estrangulamento, né? Você acaba tendo uma divergência depois, ou você vai pela Pedrópolis Cabral, ou você vai pelo Almirante Barroso, ou você vai pela João Paulo. Não tem para onde ir mais. Aí depois você tem uma convergência no entroncamento. Chega no entroncamento, aí você tem uma distribuição ou no sentido da BR
ou no sentido da Augusto Montenegro, tá? Então, essas situações geográficas é muito importante dizer porque elas são marcantes e condicionantes também de mobilidade urbana, né? Além disso, Belém há 40 anos é dependente do sistema ônibus, do sistema sob pneus, do sistema de transporte público. E numa lógica operacional que a gente não conseguiu ainda reverter, né? Que é todo mundo indo para o centro. Aquele monte de ônibus indo para o centro. Algumas coisas nós avançamos sim. Avançamos mesmo. Enquanto a gente esteve lá também na Superintendência Executiva de Mobilidade, a gente conseguiu avançar em algumas coisas. Tem o BRS, que aquelas faixas exclusivas, né? O próprio BRT, que começou com a infraestrutura, que ainda tem que avançar bastante. Então, assim, transporte público se tornou uma situação complicada por conta de uma série de situações físicas, operacionais também. Por exemplo, vamos pegar Augusto Montenegro? Augusto Montenegro é uma espinha de peixe. Você tem ainda hoje uma via que dá apoio ao Augusto Montenegro por Ananindeua a Mário Covas, que vai até o Tapanã, e a Yamada, que vai até o Tapanã. Agora, do Tapanã em diante, quem é que dá apoio para Augusto Montenegro? Aí você pega Augusto Montenegro e tira metade dela para dar para a BRT, né? Porque você acaba tirando as faixas. O espaço é escasso. Você não tem como parir mais espaço. Então, você tira um pedaço, dá para transporte público, joia, legal, transporte público, para levar os ônibus para dentro da canaleta, mas ainda continuam os ônibus fora da canaleta. E uma dificuldade por quê? Porque as entradas para os conjuntos, elas são enormes. É de 1, 2, 3 quilômetros para dentro, pega lá o sideral. E estreitas as vias são estreitas, né? Então, tudo é carregado dentro do Augusto Montenegro. Aí vem também o problema de transporte público. Por quê? Se deixar, cada conjunto quer uma linha de ônibus. Cada conjunto quer uma linha de ônibus. Né? E haja linha de ônibus. E não é uma linha de ônibus. Você quer o conjunto quer uma linha de ônibus que vá para o FPA, uma linha de ônibus que vá para o Vero Peso, uma linha de ônibus... Entendeu? É quase porta a porta. É justo. É justo porque existe essa necessidade. Agora, é irracional. Porque todo mundo, quando sai do seu conjunto, cai no Augusto Montenegro, né? Indo para o mesmo lugar a partir daí. Então, é outro problema, operacional. Fica muito nítido, na verdade, que a gente tem uma demanda muito maior do que aquilo que a gente consegue oferecer, mas que a gente tem um lugar em comum, que seria Augusto Montenegro, como a senhora falou, que é a espinha de peixe. Então, a melhor logística possível seria pensar em algum meio de transporte que saísse direto dos conjuntos e baldeasse não, tivesse como destino a própria Augusto Montenegro, para que no Augusto Montenegro os usuários fizessem a baldeação e os múltiplos destinos. Augusto Montenegro, como sistema truncal, ela funcionaria perfeitamente, desde que houvesse alimentação. Então, eu tenho um conjunto, lá para dentro, 1 quilômetro, 2 quilômetros da Augusto Montenegro, tem desejo de viagem para o FPA, tem desejo de viagem para BR, que é um outro problema. Augusto Montenegro tem problema de ligação com a Ananindeua e tudo mais. Tem desejo de viagem para o centro da cidade. E esse desejo de viagem para o centro da cidade não é só pelo Almirante Barroso, não. As pessoas às vezes querem ir para o centro da cidade pela Pedro Álvares Cabral, porque tem outras coisas lá que também atraem viagem. Então, se tem múltiplos desejos de viagem, uma troncal no Augusto Montenegro que fizesse esse direcionamento em bloco e fosse alimentada por esses desejos que vai ao longo do Augusto Montenegro se acumulando desde o entroncamento até Iquaraci e vice-versa, você teria então o que a gente chama de racionalização do sistema, que ainda não aconteceu. Porque nós temos um sistema que precisa ser licitado. Aí o pessoal diz, mas por que tem que licitar? Porque não há segurança jurídica nenhuma, o Matheus, nesse sistema atual. Qual é o empresário sério que vai investir num sistema em que ele não tem segurança jurídica nenhuma? Ele não tem contrato, ele não tem uma tarifa que esteja adequada ao serviço que ele presta. Por quê? Se você opera BRT, é a mesma tarifa se opera um ônibus comum. Entendeu? Entendi. Que é a mesma tarifa de quem anda de van. Então não tem lógica isso, né? Então precisa licitar, realmente precisa, para trazer segurança jurídica e operadores sérios
que tenham, através disso, capacidade de investimento, até de pegar um empréstimo, de investir no sistema com a segurança, né? Até para melhorar o serviço, né? Porque o que a gente vê é muita reclamação de que, além de faltar ônibus, que tem essa questão que a senhora já explicou o motivo, que vem desde a nossa urbanização, os ônibus que tem estão sucateados, às vezes a gente não abre, tem muitos problemas, o banco está desregulado. Sim, sim. Agora, para melhorar o serviço, como é que a gente melhora o serviço? A gente tendo um contrato com regras claras. Eu te contrato, eu te remunero pela produção desse serviço e eu vou te cobrar por ela. Então, eu vou ter regras claras, direitos e deveres. E eu vou ter condições de fazer, né, uma penalização, uma cobrança diante da falha. Então, aonde é licitado no Brasil, que aliás a maioria das capitais são licitadas, eu acho que hoje só Belém que não passou por um processo licitatório, nós estamos ficando aí na idade da pedra nesse assunto. Como é que você vai cobrar de fato? Em cima de uma ordem de serviço? Uma ordem de serviço ela não é instrumento jurídico. Uma ordem de serviço é como se fosse uma coisa que vem depois, né? Então, o contrato, a licitação, ela é importante não só para dar investimento, trazer investimento, como também para cobrar qualidade de serviço. Tá certo. Eu acho que a gente já tocou em alguns pontos aqui que são fundamentais. Tanto a questão da urbanização, que acaba afogando a nossa malha de mobilidade urbana, quanto a qualidade do serviço de ônibus e que a nossa mobilidade coletiva, sobretudo, é concentrada no ônibus, sob rodas, como a senhora falou. Deixa eu fazer uma pergunta. Belém é banhada por rios, é o óbvio. E, por exemplo, o Damos, distrito de Mosqueiro. Se tu sair do centro de Belém, tu passa por outros 3 municípios até chegar em Mosqueiro, que seria o município de Ananindeua, o município de Marituba, ainda passa por Santa Bárbara, até fazer um desvio, pegar uma PA para poder chegar em Mosqueiro. Claro que, enfim, tem um debate para Mosqueiro virar município, que tem visões, tem várias coisas. Mas será que a gente não teria outra alternativa, como, por exemplo, o transporte fluvial, para ligar o centro de Belém a Mosqueiro, ou então ligar o centro de Belém até Icoraci, que já é um ponto bem mais próximo, mas é um ponto que tem um volume de pessoas que se deslocam diariamente até o centro muito grande? Será que os rios não seriam uma solução? Matheus, quando a gente fez o projeto BRT, nós fizemos um projeto BRT com uma característica rodofluvial. Estava previsto no projeto, e está previsto no projeto, que foi inicialmente aprovado, que haveria uma complementação fluvial para chegar até Icoraci. Icoraci funcionaria, como a gente chama tecnicamente, de um hub, em que chegava lá e se distribuía para Cotijuba, para Outeiro e para Mosqueiro. Tanto é que foram pautados 10 portos para Belém, nós tivemos aprovado esse projeto, né? Desses 10, apenas vingou o Porto de Mosqueiro, que está parado, porque foi delegado, foi passado para o governo federal, para a Secretaria de Portos, eu não sei o que foi que aconteceu, aí é uma outra história. E o da Praça Princesa Isabel, né? Que chegou a ser concluído na gestão passada. Então, já existe a concepção de um BRT rodofluvial, o que já nos daria uma possibilidade de um ganho, né? Existem alguns aspectos para a integração rodofluvial em Belém. O transporte aquaviário, e eu digo isso porque eu sou professora da área de engenharia naval, ele tem uma estrutura de custo que é muito superior à do transporte rodoviário. Os custos são maiores. Então, esse negócio de operar fluvial separado de rodoviário não dá certo. No mundo inteiro, isso tem um subsídio cruzado, uma tarifa que comporta essas duas situações, entendeu? Então, tem que resolver essa questão da viabilidade econômica disso aí. No mundo inteiro, quando a gente vê a integração dos sistemas, você tem tarifa única. Você tem a tarifa também segmentada por classe, por exemplo. Eu posso pegar uma linha de BRT que eu não vou para Mosqueiro, mas ela vai para Mosqueiro. Eu pago uma tarifa só no meu trecho. A parte de Mosqueiro é complementada, entendeu? Aí quem vai para lá? Então, assim, há necessidade de um estudo sério sobre financiamento de transporte público em Belém. Como financiar isso? Por quê?
Porque até agora foi jogado esse financiamento em cima da iniciativa privada. Isso não existe no mundo inteiro. Qualquer tipo de implantação de um sistema para uma cidade do porte de Belém tem que vir dinheiro público. Não tem jeito. Você não vai estar investindo, dando dinheiro para empresário. Você vai estar investindo nas pessoas. Você vai estar investindo na economia da cidade. Você vai estar investindo na qualidade de vida da cidade. E isso não tem sido visto. Tanto o setor privado de rodoviário não conversa com o fluvial, são duas entidades separadas, como também do ponto de vista público, não há ainda o abraço em cima dessa questão do fluvial como uma questão social. É um problema social, né? E ainda está sendo visto assim, não, deixa, vai levando, né? Opera aí quem quiser e faz vista grossa, que é mais fácil do que você meter o dedo na ferida. Uhum. A senhora trouxe alguns pontos que são importantes, eu só queria também citar outros, que, por exemplo, se a gente conseguisse fazer essa linha do centro de Belém, Praça Princesa Isabel, Docas, até Icoraci, por exemplo, já viria como um grande avanço, porque as pessoas que moram, ao meu ver, até o Tapanã, deixariam de pegar o ônibus do Tapanã até o centro e poderiam fazer o caminho inverso, pegando do Tapanã até Icoraci, para poder pegar o transporte fluvial. Além disso, é uma navegação que ela é mais segura, porque é uma navegação de cabotagem, ela vai acompanhando a margem, e até o próprio investimento inicial para viabilizar esse meio de transporte é mais barato também, porque, enfim, a gente faz só os portos, a gente não precisa fazer as ruas, não precisa fazer manutenção em rua, nem nada disso. Só é ter o equipamento mesmo para funcionar e começar a transportar os passageiros, né? Olha, teve uma iniciativa, inclusive, na própria gestão do prefeito Zenaldo. Só que não é viável quando você trabalha dissociado transporte fluvial e transporte rodoviário. Entendeu? Até porque você tem que garantir, para esse que vai de transporte fluvial, que ao ele chegar ao porto, tenha um rodoviário para complementar, porque o barco não vai levar na casa da pessoa. Com certeza. E aí, se você não tem uma integração, pode acontecer o que já aconteceu. O passageiro chega lá no porto e não tem ônibus para levar. Ou então ele vai ter que pagar o barco e depois pagar o ônibus. Aí fica entendeu? Inviável, né? Mas fica inviável. Já teve instalação disso. A gente teve um exemplo agora. Tarifa tinha que sair R$10 a tarifa de barco. Quem é que paga isso? não, ninguém vai pagar. Ninguém vai pagar. Então tem que ser tratado de maneira integrada. Eu posso fazer um serviço de barco, mas eu não vou conseguir fazer isso sem apoio do transporte rodoviário. Entendeu? Tá certo. Maísa, a gente tá falando de transporte fluvial, etc., da integração junto com o rodo fluvial, porque a gente está tratando do tema que é a concentração da mobilidade urbana de Belém sobre os ônibus. E aqui, já estou abrindo para a pergunta do público, uma página que eu acompanho sempre, que sempre traz informações boas, que é a ArcUrb, queria até mandar um abraço para o pessoal de lá. Ela falou sobre a urbanização feita de maneira adequada e a mobilidade urbana ativa, onde o próprio cidadão faz a mobilidade. Eu queria saber se tu queria ter alguns comentários sobre isso, até como uma medida para desafogar o nosso fluxo intenso que a gente tem aqui em Belém. Tipo, Desculpa, de urbanização. Eu não entendi qual é a pergunta. O problema de urbanização. A urbanização, se a gente conseguir fazer uma urbanização mais adequada, será que a gente consegue viabilizar uma mobilidade urbana ativa? Pois é. Esses projetos de urbanização, se for no bojo da nossa lei, da lei do Plano Nacional de Mobilidade Urbana e da própria lei de 2001, do Estatuto da Cidade, ela prevê uma, vamos dizer assim, uma diminuição, uma descarbonização, uma saída maior de uso do transporte coletivo e do transporte não motorizado. E aí eu posso lhe dizer de experiência própria, a lei é ótima, os princípios e diretrizes dela são maravilhosos, desenvolvimento sustentável, mobilidade ativa, incentivo ao transporte não motorizado, né? Mais espaço para as pessoas caminharem, que é a parte do caminhar. O que a gente percebe na prática é que se a gente não tiver o apoio da comunidade, nós vamos ter muita dificuldade de fazer isso. Quando a gente quis implantar os eixos rodoviários para colocar as ciclofaixas, eu não sei se você lembra dos 2 binários, Lembra. né? Lembra? Nós tivemos prédio inteiro
entrando no Ministério Público para impedir fazer a ciclofaixa. Por quê? Porque tirava o estacionamento da rua do carro daquela pessoa, porque as pessoas se incomodavam de estar esperando a bicicleta passar para entrar e sair do prédio. Você entende? Então, a gente começa a caminhar numa busca de uma cidade mais agradável, mais humana, mas a própria população tem que ser sensibilizada disso. Ela precisa entender que isso dá melhor qualidade de vida para ela, que a cidade do carro, ela é a cidade inviável, ela é a cidade do caos, tá? Mas para que isso aconteça, o discurso é bacana. E eu prego isso até porque eu sou professora de transporte e mobilidade urbana lá na universidade. Uhum. Só que da teoria para a prática impõe que a gente também faça um processo de sensibilização da comunidade, que ela perceba que há vantagens, muito mais vantagens, dela abrir mão de determinadas comodidades, como chegar com seu carro e estacionar na frente, para dar espaço para as pessoas caminharem, para as pessoas andarem de bicicleta, para você ter os calçadões, né? Os calçadões, que é uma coisa muito legal se pudesse aplicar. Então, é difícil a prática, entendeu, Matheus? É bonito. Eu sou uma pessoa que defendo o cicloativismo, inclusive me associei às uniões. Essa questão do processo de... Eu dizia que é uma reurbanização, porque é um repensar a cidade. É o repensar, é a lógica que muda completamente quando você você parte para uma cidade que seja mais humana, mais inclusiva. É bonito o discurso, mas a gente ainda tem em Belém uma grande resistência das pessoas quando chega na frente da sua casa, quando mexe no seu deslocamento, né? Então isso também tem que ser pensado. É aquela história, para a gente começar a deixar de pensar a cidade sobre a perspectiva do automóvel e pensar a cidade sobre a perspectiva das pessoas, as próprias pessoas têm que estar conscientes. Então a mobilidade urbana ativa só vai ser uma realidade quando a população mudar de mentalidade, a gente conseguir pensar um novo urbanismo para Belém, né? Se conseguir sensibilizar as pessoas, se conseguir fazer com que as pessoas entendam que a cidade como ela anda, a cidade do automóvel, ela vai se tornar insustentável para todo mundo. Ninguém vai conseguir sair dela. E Belém ainda tem essa possibilidade de uma revolução na mobilidade urbana, de uma entrada de fato, né, no novo momento, com a licitação, com o incentivo ao uso do transporte não motorizado, com a abertura de espaços para caminhada, que aí tem o problema das calçadas de Belém. Nós temos um problema sério de calçada, né? Que seja no centro histórico, calçadas estreitas, né? Que é uma coisa e aí, né? As cidades aí que tem centro histórico partiram para os calçadões, tomaram a rua do carro e colocaram para os pedestres andarem, né? Aí você vai ter que ter uma rede de estacionamento, porque se você quiser ir com o seu carro, você vai ficar deixar seu carro em algum lugar e depois vai andar no centro, né? Vai caminhar. E resolver essa questão das calçadas, mostrar para as pessoas que é bom andar. Você sabe que uma coisa que a gente percebe quando a gente anda pela Europa, para outros países, né? As pessoas caminham muito e as pessoas não entendem que caminhar não é ruim, caminhar é bom, a gente precisa caminhar, é saudável caminhar 1, 2, 3 quilômetros. Eu caminho tranquilo, 5, 6 quilômetros numa boa, indo e vindo, faz bem caminhar. E as pessoas querem ir na padaria a 2 quarteirões com seu carro. Não querem andar, não é verdade? É isso. Maísa, a gente já bateu mais ou menos meia hora de live, queria te parabenizar, te agradecer. Mas agora bora focar onde realmente importa. Tá. Um problema muito grave de mobilidade urbana aqui em Belém, sobretudo falando de transporte coletivo, falando dos ônibus. E esse problema vem se agravando pela questão da pandemia. E aí eu queria te perguntar, tu acha que um ônibus pode ser um lugar de transmissão do coronavírus? Ah, com certeza. Vou te dar um indicador. Em Portugal, até 15 dias atrás, estava, e vocês devem saber, porque está em todos os jornais no Brasil, uma ascendência imensa de coronavírus. O que fizeram? Cortaram, tem 7, 8 dias,
não tem 2 semanas. As aulas. Cortaram as aulas e suspenderam os voos para o Brasil. O que aconteceu? Da semana passada para cá, teve uma redução de 40% nos casos. Uhum. Já conseguiu uma redução de 40%. Porque não é só questão de funcionar a escola. Funciona a escola, gera deslocamento. Deslocamento de pessoas. As pessoas entram no ônibus, vão, os professores, gera toda uma economia, né? Então, o que acontece? Dentro de um ônibus, todo mundo encostado no outro, respirando o mesmo ar, e quando chove, que nós estamos num período de inverno, fecha o ônibus todinho, né? Não tem máscara que segure. E tem muita gente que nem usa máscara. Eu não tenho dúvida que o transporte público, ele é um grande elemento de transmissão do coronavírus, de qualquer vírus, gripes, vírus, né? Porque você fica ali muito tempo, entendeu? Correto. Maísa, e agora já avançando mais sobre o tema, eu te fiz uma pergunta óbvia. Quais são as medidas que o poder público, enquanto mantedor e garantidor, tanto do transporte coletivo quanto garantidor da saúde, enfim, do devido ambiente bom para as pessoas, ele pode fazer para evitar o risco de contágio dentro dos coletivos? Ele pode aumentar o número de coletivos, ele pode disponibilizar álcool em gel dentro dos coletivos, ele pode fazer fiscalizações para ver se as empresas não estão reduzindo sua frota, pelo contrário, estão disponibilizando todos os ônibus para evitar uma superlotação. Ele pode fazer a fiscalização para ver se as pessoas dentro do coletivo estão usando máscara, estão respeitando o distanciamento. Qual é o papel do poder público no meio de tudo isso? Olha, o papel do poder público sempre é garantir o direito de ir e vir das pessoas, mas com segurança, né? Com segurança, mais do que nunca agora. Então é normal que quando haja uma redução de viagens, haja uma redução de oferta. Mas essa redução, ela tem que ser compatível, ou seja, eu não sei se o poder público tem uma informação do impacto dessa pandemia na demanda de transportes. A fiscalização, ela pode acontecer? Pode, por quê? Esses ônibus têm câmera, que os próprios empresários colocaram câmera por conta dos assaltos. Então não é difícil para o poder público ter acesso a essas imagens e fazer o controle por exemplo, poderia se estabelecer um limite máximo de ocupação. Tem cidade que está colocando isso. Qual é a ocupação do ônibus? É 85%. 85 lugares, vamos dizer. Então, não pode passar de 40%. Estou dando aqui um chute, né? Estabelecer uma ocupação máxima. Para quê? Você tem o ônibus, ele tem um espaço físico, distanciamento necessário para que as pessoas se distribuam. Em cada banco, ou sentar uma pessoa sim, uma pessoa não. Tipo história né? Essas histórias estão acontecendo. Então, é possível fiscalizar? Sim. Acesso às câmeras. É necessário, se é um serviço como é um outro serviço, as lojas não estão distribuindo álcool gel? Estão colocando o álcool gel quando estava o restaurante, né, e tal. Distribuir álcool gel, né? Não é preciso ter máscara para todo mundo, mas pelo menos ter um contingente e dizer o seguinte: só vai subir se tiver de máscara. Só sobe se tiver de máscara. Ah, eu não tenho máscara. Vai fazer confusão, pega aqui a máscara. Dá uma máscara, entendeu? Então eu acho que sim, é um serviço que precisa fornecer segurança. Eu não tenho dúvida disso. E eu acho que também tem que controlar a taxa de ocupação dentro desses ônibus. E dentro disso não tem como subir mais ninguém. Ah, mas aí como é que fica? Tem que fazer um reordenamento operacional pandemia. Porque essa pandemia, ela não vai acabar agora. Ela não vai acabar agora. A tendência é ela durar ainda durante o ano todo, né? Outra coisa que eu acho que a prefeitura poderia fazer, até para ajudar se ela está suspendendo as aulas, é procurar ver de que forma ela pode investir em tecnologia, para que as pessoas possam estudar em casa. Principalmente o aluno do ensino público, dificilmente tem um computador em casa, tem uma internet, né? Então fazer acordos, não sei como, um chip, um computador básico, né? Para quê? Porque a pessoa fazendo atividade em casa é menos uma se expondo na rua, andando ou entrando em um ônibus, né? Incentivar as tecnologias ativas de ensino, eu acho que a prefeitura vai ter que entrar nessa aí, porque é uma forma também de abrandar
essa movimentação dentro do transporte coletivo. Entendi. Maísa, tu deste várias soluções que são simples, que não vão custar tão caro para a prefeitura e que ela pode fazer, até com uma medida de segurança pública, né? Até porque uma pessoa custa mais, enfim, tendo que usar tendo que usar o sistema de saúde do que uma fiscalização. E agora, eu vou te falar de uma situação que ocorreu na Câmara essa semana agora. Inclusive, eu fui à tribuna para expor algumas denúncias que estavam chegando. Uhum. Algumas pessoas denunciaram que, por exemplo, um caso real, a linha do centro até Outeiro tem cerca de 2 ônibus, como a gente já conversou, por hora. Ou seja, de 30 em 30 minutos passa um ônibus. Só que essa linha liga o centro ao Tapanã, ao Conjunto Tocantins, ao Tenoné, a Icoraci, etc, etc. Só que as empresas estariam reduzindo essa quantidade de ônibus. Em vez de saírem 2 por hora, estão saindo só 1. E nesse caso, como é que a prefeitura tem que agir? Como é que ela pode fazer? Até porque, como tu falaste, não tem licitação, não tem uma lei clara. Então, se não tem lei estabelecendo deveres, como é que ela vai cobrar alguma coisa? Olha, não tem, não tem nada estabelecido, mas a prefeitura é a dona do serviço. Moralmente, toda forma ela é a dona do serviço, tá? Uma linha dessa, a questão do Outeiro tem 100 mil habitantes. 100 mil habitantes é gente pra dedéu, entendeu? Eu, quando atuei em gestão, eu tinha uma filosofia. Não quer operar? Tem problema. Chama outro para operar. Concorrência sempre foi saudável. Ah, não tem concorrência? E cadê as vans? Cadê o sistema de vans? Que Outeiro já tem um sistema de vans. Claro que tem, de uma forma sem assistência, sem apoio, né? E trazer essas pessoas até o sistema BRT. Entendeu? Até o sistema BRT. Então é o seguinte, tem demanda, sim. Tem demanda, tem. Mas também tem que ver quem quer trabalhar. Quem quer realmente trabalhar e oferecer. Então, não quero porque não sei o que, não consigo. Tá bom, então abre uma chamada normal, uma chamada, já que ainda não tem licitação, abre uma chamada operacional, monta um consórcio de empresas para operar lá. Outras empresas que estão aí em outras linhas, que as linhas estão ociosas, até em função do Covid. A gente não fez para Mosqueiro um consórcio de empresa para operar Mosqueiro, não sei se você lembra, que era ali em São Brás. Todas as empresas do sistema davam uma cota da sua reserva operacional para dar o apoio para Mosqueiro, porque eu tive aluno que morava em Mosqueiro, saía da universidade, se chegasse 11 horas da noite em São Brás, tinha que dormir lá, porque não tinha mais ônibus para Mosqueiro. Se for o caso, faz esse Outeiro. Ou então chama um consórcio de vans e dá aquele apoio, porque assim, não é toda hora lá que tem, assim, não é o dia inteiro. Tem aquele momento do sufoco, entendeu? A demanda é estável, né? Ela tem um pico. Uma hora ela tem um sufoco, uma hora ela dá uma estabilizada. Inclusive, também não é só para Outeiro, né, Maísa? Acho que é importante falar isso, que eu vi muita gente aqui entrando, que é moradora do bairro do Tenoné, mas que pega essa linha também de Outeiro, para chegar até próximo da sua residência. Pois é, entendeu? Então eu acho o seguinte, áreas onde você tem um problema operacional que uma empresa só não dá conta, verifica a questão do sistema, vê onde é que tem alguma coisa ociosa. Agora mesmo, eu imagino, em função da Covid, tem um monte de ônibus parado. Um monte de ônibus parado. Isso é prejuízo também para o empresário. Com certeza. Mas agora tu trocaste num ponto que é interessante para a gente falar aqui. A gente falou muito de mobilidade urbana, falou de transporte coletivo, falou dos ônibus, mas tu falaste das vans, que são o transporte alternativo. Tu acha que elas podem ser uma alternativa para conseguir superar essa crise do Covid, garantir a mobilidade das pessoas de maneira segura, como tu mesmo falaste, se os ônibus estiverem lotados? Belém tem uma demanda pendular, ou seja, muita gente de manhã, muita gente à noite. Belém tem áreas onde ônibus é impraticável. São áreas de ocupação que você não tem um sistema viário com condições de colocar ônibus. Você coloca ônibus, não passa mais nada. Ônibus tem dificuldade de entrar. Então, em função de algumas características, Belém tem tudo para aproveitar o sistema de vans. Isso aconteceu em Goiânia, isso aconteceu em Belo Horizonte, isso acontece no Rio de Janeiro, nos morros. Eu não sei por que essa resistência contra as vans, entendeu? Porque as vans são assim, assim.
a van é sucateada, o quê? Primeiro, é um sistema que nunca teve apoio. E o sistema ônibus, que tem um apoio danado, não tem ônibus pegando fogo? É verdade. Então não é isso, entendeu? Dá um apoio para o sistema. O sistema de vans ainda precisa regulamentar, eu quero te dizer, como vereador, cobrar a regulamentação do sistema de vans. Não foi, de fato, ainda posto em prática, foi aprovado já no finalzinho agora da última gestão. Isso tem que dar avanço, entendeu? E eu entendo o seguinte, Matheus, para tudo há uma solução. A van é solução também. Mobilidade urbana é uma palavra plural. É plural o conceito. Não é só ônibus, não é só van, não é só bicicleta. É todo o sistema de transporte que quiser apoiar no deslocamento das pessoas. Então tem que incentivar todo o sistema. Tem que parar com essa briga de táxi com Uber, de van com ônibus. Ei, junta todo mundo, porque a situação é essa aí. Né? Tá precisando da ajuda de todo mundo. Existem situações e situações. Situações que é ônibus, situações que é van e por aí vai. E situações que é barco, né? Então eu acho que tem que aproveitar tudo de bom. Quem quer operar, quem quer trabalhar direito, não é o clandestino, o cara que não quer investir, que quer usar o sistema de transporte para ficar ganhando dinheiro em cima de vale transporte. Se é que tu me entendes, as situações que já aconteceram. Eu não tenho medo de botar o dedo na ferida, porque a gente sabe que existem essas coisas. Agora, é por isso que eu te falei, precisa ter coragem. Precisa ter coragem de dizer, vamos fazer uma revolução em mobilidade? Tá o pessoal da URB aí. A gente só vai conseguir fazer se a gente tocar na ferida. Se a gente for em cima, a população vai apoiar, porque é uma população que vive sobrecarregada de uma série de problemas, né? E imagina uma pessoa que depende, que mora lá na Brasília, no Outeiro, que tem um ônibus por hora. Ou quando pega 2 ônibus em 1 hora, tem que andar se expondo da forma como se expõe, porque tem que trabalhar e tem que trazer o pão para dentro de casa. Então eu acho que é para isso que você está aí no teu mandato. Eu acho que essa preocupação que você tem é uma preocupação justa. E eu acho que é o momento, aproveitando essa virada do mundo aí, né? Dizem que 2021 é um ano de renovação e é um ano de mudança. Bora mexer na mobilidade urbana de Belém para que ela entre na era da modernidade, né? Como as outras cidades que estão nesse nível, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza. Vamos mudar essa realidade em Belém, chamar mais gente, mais parlamentares que tenham a cabeça como a sua aí, de vontade de realmente ajudar a comunidade. Tá certo. Maísa, agora enfim, depois desse debate a gente criou a gente percebeu alguns problemas, a gente não criou nada, a gente só percebeu alguns problemas. Tu ajudou a gente a perceber alguns problemas. Sobre essa lotação do ônibus, da van, etc., a incapacidade das pessoas respeitarem o distanciamento até pela própria condição de lotação. Uma solução que ganhou força essa semana nas redes sociais foi a questão de se construir ciclovias e ciclofaixas, mesmo que de maneira emergencial. E eu queria perguntar, qual é a tua opinião sobre isso? Se a gente Os ciclistas? Na verdade, não é ciclistas. A gente pegar os cones, fazer uma ciclofaixa de maneira emergencial, para evitar com que as pessoas tenham que usar os ônibus, tenham que usar as vans e se exponham a um risco de contaminação maior pelo Covid. Pois é, a questão das ciclofaixas exige que as pessoas saibam andar de bicicleta. Correto. Né? Hoje tem gente até que sabe, mas tem medo de andar, com risco de ser atropelado. A gente já viu umas situações tristes aí, né? Então, assim, fazer um investimento desse não é barato, eu posso te garantir porque a gente tentou fazer, né? E viu que é caro. E é para quem já anda de bicicleta. E quem tem coragem de se expor. Tem que ver até que nível esse tipo de investimento ele vai conseguir ter um retorno da população, né? Eu imagino que existe um grupo muito forte de ciclistas, tem vários grupos aí, bacana, dá para usar. Eu só não sei ainda, a minha dúvida qual seria o grau de adesão da população comum, não daqueles grupos, mas da comunidade, né? Tem muita gente que gostaria de andar de bicicleta e não sabe andar de bicicleta. Aí seria se expor, né? E as pessoas têm medo. O ciclista tem medo de andar no trânsito de Belém. É muita coragem mesmo.
sabe? Andar ali do lado do ônibus, da van, a gente já viu situações muito difíceis. Então, eu só fico em dúvida da efetividade, né? Dos resultados que teria isso daí, tá? Eu acho que uma reorganização do sistema, verificando de fato aonde ônibus é necessário, aonde van é necessária, rever toda essa lógica operacional e direcionar o transporte público para onde realmente tem gente de fato, né? E estabelecer limites de ocupação. Isso aí eu não tenho dúvida que vai ter que estabelecer limite de ocupação, fazer a fiscalização para que as pessoas dentro de um veículo desse não estejam tão, né, próximas, para poder ter esse controle e distribuir. Não tenho dúvida também, distribuir o álcool gel e máscara. Eu lembro que logo no início da pandemia, meados de 2020, os próprios supermercados estavam distribuindo não só um pouquinho de álcool em gel, estavam distribuindo pacotes de álcool em gel. É uma possibilidade, é uma alternativa, né? Botar um estoque do ônibus. Eu só te falei dessa questão da bicicleta porque em alguns lugares como Londres e Paris já estava se fazendo e estava dando certo. Só que claro que não dá para comparar, até porque eu não tenho nenhum embasamento técnico sobre quantidade de ciclistas, etc. Eu imagino que nesses países seja maior a quantidade de pessoas que se locomovem de bicicleta. Mas é porque foi uma coisa que me chamou a atenção e alguns grupos vieram atrás de mim. Enfim, poderia ser uma possibilidade, né? Esses grupos, eles geralmente pedem, né? Quando foi na gestão passada, teve também, né, essa solicitação. O problema tem que observar que aonde tem, de forma expressiva, tem apoio da iniciativa privada. É parceria público-privada, porque isso exige um investimento, que não é pequeno, né? E isso é a dificuldade. A gente teve dificuldade aí, porque quando você expõe dessa maneira, você também tem que dar segurança. Correto. Aí você tem que pegar, por exemplo, tirar um agente de trânsito lá da frente do Colégio Nazaré, tô chutando aqui, né, na época, para poder acompanhar um passeio cicloviário. Ou acompanhar as pessoas andando de bicicleta. A gente não tinha perna para tudo isso. Aí você gera uma expectativa, na hora de operacionalizar, você faz uma semana, 2 semanas, depois você não consegue fazer mais. Aí é pior, porque você criou a expectativa. Então tem que pensar muito bem na hora de implantar isso, tá? Para ver se realmente vai dar conta e se isso de fato vai resolver o problema que você está querendo atingir. Entendi. Porque é muito comum que a gente veja em outras cidades, em outras capitais, por exemplo, São Paulo, lá tem um apoio da iniciativa privada também. Eu acho que é Banco Itaú que ajuda muito. Muito, o Itaú ajudou demais. No Rio de Janeiro também. A própria Né? Então, Dívida, assim, tem apoio de uma instituição financeira. Foi que nem as bicicletas compartilhadas. aqui em Belém, já chegar Que nelas, né? teve bicicleta compartilhada, mas quem ajudou? A Pivida, né? Então, teve algum tipo de contrapartida. Eu acho que isso é importante dizer. Não é questão só, vão fazer no oba-oba. É pior, você cria e depois você tira. Olha só a dificuldade que vai ser. Aí você cria uma expectativa, vai ficar pior. É melhor você sentar, pôr na mesa as dificuldades que se tem de desenvolver isso, tá? Porque isso gera custo, né? E aí, não é melhor então pegar esse custo e sair distribuindo álcool gel e máscara? É verdade. Concordo contigo, acho que, enfim, trouxeste pontos muito claros, inclusive de quem já teve experiência no dia a dia, na prática e na gestão, que a gente sabe que a proposição é uma coisa, a gestão é outra. Agora, eu queria abrir para a pergunta do público, a gente teve algumas perguntas aqui, mas teve uma mais recente. Eu acho que é a dúvida que não é só dele, deve ser de todo mundo que passou aqui pela live. É possível aumentar a concorrência das empresas em relação às linhas de ônibus? Que aqui em Belém o que a gente vê é um monopólio. E parece que as empresas só querem ganhar dinheiro e não melhoram o serviço. Olha, monopólio já teve até muito mais, né? Não sei se você lembra quando a gente entrou e teve aquela gestão, era 40 empresas, na verdade, entre aspas, né? Tinha muito dono de ônibus, mais do que empresário. A questão do monopólio não é difícil, é querer. Não tem contrato, não é licitado, né? Há uma ordem de serviço. O que é que você tem que fazer de fato? É atestar que o operador não opera direito.
Como é que você faz isso? Existe um regulamento de transporte coletivo, pelo menos o regulamento existe, a lei. Né? E lá, pelo menos, está estipulado regras básicas do que ele tem que servir, a pontualidade, a regularidade, a limpeza, né? A questão de respeitar o usuário, a questão do elevador, por causa dos deficientes, se você for fazer uma fiscalização, a maioria não deve estar funcionando. Olha, né? tocaste um ponto que é importante. Eu enfim, debatendo, fui ouvir a população. A gente estava fazendo um vídeo, eu precisei ir lá, levar uma cadeirante, e não só levar ela na porta do que tinha um elevador, eu precisei carregá-la até lá em cima, porque o elevador não estava funcionando, era só para inglês ver. Isso aí acontece, né? Com naturalidade. Então, quebrar monopólio, eu não vejo problema. É simplesmente aplicar o regulamento. Ah, mas aí ninguém vai querer. Não, oferece, faz uma chamada, pede uma autorização enquanto não sai essa licitação. Olha, tem população tal, tá acima de qualquer questão aí, é a qualidade, é a segurança e a direito de vida da pessoa, né? Se não quer, tem quem quer. Eu acho que o monopólio ele existe e ele se mantém numa péssima qualidade quando a própria gestão pública não toma uma atitude. Por quê? É simplesmente aplicar o regulamento. Aplica-se o regulamento, tá? E pronto. Então, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que tem que ter coragem. Precisa de coragem. Precisa realmente de vontade, compromisso, que eu acho que é isso que você tem, Matheus. Compromisso com a qualidade de vida das pessoas. Você está aí representando, e eu tenho certeza que nesse teu mandato, eu fico muito feliz de ter sido tua colega lá no Renova, né? Exatamente. O compromisso que se tem de passar por um mandato, você deve saber que isso é uma missão, tem 4 anos aí, de um compromisso de fazer diferença. Não é simplesmente entrar e sair sem, né? Não, fazer a diferença. E eu acho que é isso, está faltando coragem. E esse compromisso tem que ter não só no legislativo, como também no executivo. Entendeu? Agora, não é fazer qualquer coisa, deslocadamente. As pessoas têm que estar no seu devido lugar para tratar daquilo. Não é colocar qualquer pessoa para fazer um negócio que nunca viu, que não sabe nem para onde vai, né? Então tem que estar as pessoas certas nos locais corretos também. Agora, pessoas certas que tenham coragem para fazer. Aí é mais um adendo. Será que tem coragem? É isso. Eu acho que você tem. Coragem para poder fazer alguma coisa. Eu espero que essas coisas que a gente está falando aqui, que contribua, né? Para você pensar e refletir o que você pode aí ajudar a nossa comunidade, nos ajudar, né? Enquanto cidadã, eu estou falando aqui, nos ajudar. Obrigado, viu, Maísa? Eu estou lendo aqui o comentário do Cláudio. Cláudio, estou lendo teu comentário. Fala muito sobre a questão do automóvel particular. Tem excelentes colocações, falou que o ônibus ocupa 12 metros, leva até 80 pessoas, os dois carros ocupam o mesmo tamanho, mas levam às vezes no máximo 2. A grande questão aqui, Cláudia, é que a gente está debatendo a mobilidade urbana em tempos de pandemia. Então acaba que um automóvel particular, ele evita esse contágio em massa. Quer fazer alguma consideração sobre isso? Só para o Cláudio não mandar uma pergunta e ficar sem resposta. Eu tenho observado, porque eu pertenço a associações e também leio bastante, até por causa do fato de eu ser professora, né, e atuar em mobilidade, que agora na época de pandemia, de maneira geral, em várias cidades, aumentou o uso do automóvel. Aumentou o uso do automóvel. As pessoas, inclusive, fazem o seguinte: você pega ônibus, eu pego ônibus, a gente vai tudo para o mesmo lugar, então vem e pega uma carona comigo. Eu prefiro estar com um conhecido dentro do meu carro, meu vizinho, meu parente e tal, né? E vamos de carro do que a gente se meter dentro do ônibus. Eu vejo muita gente pedindo carona. Então, assim, aumentou muito o uso do carro em virtude do receio de usar o transporte público. Porque você está ali com um conjunto de pessoas que você não sabe como aquelas pessoas lidam com a saúde delas. E eu já vi em algumas imagens de transporte público em Belém, pessoas sem máscara e deixam entrar dentro do ônibus. Né? E quem pode proibir? Se o cobrador for proibir, ele apanha. Se o motorista for proibir, ele apanha. Eu acho que precisa do vereador dizer que não pode. Aí vai dizer assim, olha, é lei, não pode.
Só entra no ônibus se tiver máscara. A gente estava fazendo Porque algo. é isso, as pessoas têm receio, entendeu? Pessoal, pelo amor de Deus, usem máscara. Tá voltando o Covid, tá voltando o Covid. Teve até gente que virou para mim e falou: isso já passou, já tem vacina e tal. Eu falei: não, não passou. A gente não Não. vai conseguir vacinar todo mundo no tempo que vocês estão achando. Matheus, é o seguinte, nós somos 210 milhões de habitantes, né? Parece que agora foram vacinados 3 milhões. Eu estava vendo agora no jornal que falou que foi 3%. E no estado do Pará a gente conseguiu bater mais ou menos 1,5%. Então, a gente Aí vai você acha que nós estamos em fevereiro. Você acha que em 12 meses, se for nessa taxa de vacinação, a gente vai conseguir vacinar todo mundo? Olha, Enquanto tiver gente não vacinada, vai ter transmissão. eu prefiro ser bem otimista. Eu acho que, enfim, Ah, eu espero passar essa esperança para as pessoas, até porque à medida que forem vacinando algumas pessoas, a gente já tem uma taxa de infecção bem menor. A gente tem a imunização de rebanho. Mas eu acho que a gente vai depender até muito mais do que um ano para conseguir imunizar todo mundo. vai demorar, precisa de instrumentos para poder controlar essa pandemia, entendeu? Mesmo que sejam coisas que estejam. A gente, de fato, enquanto tiver gente morrendo nessas taxas aí no mundo, a gente corre risco. Tem gente que tem reinfecção, né? Tem mais de uma vez, tem prova disso que tem mais de uma vez. O vírus tem variantes, Tem novas cepas. novas cepas. Então, eu acredito que vale a pena se pensar em instrumentos normativos, legais, que perdure aí por uns 3, 4 anos. Até, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Tem um amigo meu que morou no Japão, né? E ele me dizia, olha, você ficou gripado, você tem que botar máscara. Você tem que botar máscara. Se você for trabalhar e você estiver gripado, espirrando na frente de todo mundo, corre o risco de você ser demitido. Então já existia a cultura do uso de máscara, Entendi. né? Então, de repente, você está mudando a sociedade. Você está vendo uma forma diferente. As pessoas são mais higiênicas, lavam mais as mãos, tá? Pensam mais nos outros, né? Porque a pandemia nos trouxe isso de ser mais solidário, pensar mais nos outros. E na mobilidade urbana não pode ser diferente. A gente tem uma cultura tão individualista do carro, do eu, né? E agora a gente está precisando ser mais, Nós, né? sociedade. Mais olhar o outro. E eu acho que é isso que a pandemia vai mudar a nossa forma de ver o mundo, na minha opinião. Tem gente que não muda, mas eu acredito que a maioria das pessoas estão sentindo isso. Vai mudar a nossa forma de perceber as outras pessoas e ver que dinheiro não é tudo. Verdade. Maísa, a gente está se encaminhando para o final já. A gente está com 58 minutos de live. E eu queria deixar esse espaço para ti. Queria, mais uma vez, reiterar, na verdade, te agradecer. Aí onde tu tá, já tá de madrugada, são quase 2 da manhã. 2 horas, mas tudo Eu bem. queria te agradecer porque, para te estar topando isso daí, é porque tu realmente acredita que o debate qualificado tem um papel muito importante. Ele consegue não só mudar, enfim, condutas, mas consegue mudar hábitos, consegue mudar pessoas e, consequentemente, sociedades. Então, muito obrigado por fazer uma análise tão técnica e trazer tantas informações importantes para a gente de maneira didática e simplificada. Fica aqui o meu muito obrigado. Olha, eu quero agradecer. Eu vim aqui falar do carro. Eu quero dizer que no mundo inteiro nunca se reduziu o carro se não restringisse o uso do carro. O carro é terrível. Enquanto tiver facilidade para ele, as pessoas vão ter mais pela comodidade, né? Então, mas se reduz o carro, se restringe o carro, oferecendo transporte coletivo de qualidade e não motorizado também, espaços caminháveis. É só o que eu queria responder aqui. Eu quero te agradecer, dizer para você que pode contar com o nosso trabalho, que a gente puder te ajudar. Eu estou te devendo, inclusive, um diagnóstico. Agora eu lembrei, eu vou mandar para ti, tá? Do transporte. Eu escrevi sobre a história do transporte em Belém, né? Atuo nessa área, não só nessa área, como na área também das mulheres e tudo mais. Agradecer a oportunidade de você ter me achado, de você ter me convidado. Quero dizer que meu compromisso é com a cidade e com as pessoas como você, que já virei sua fã. Torço para que você faça um excelente mandato. Você já começou bem, porque você já começou trabalhando assim, dessa maneira aqui, né, coletiva. Que você tenha muito sucesso e, enfim, que Deus te abençoe e
conte com a nossa amizade aqui, com o nosso apoio, se a gente puder te ajudar em alguma coisa. E é isso aí. Muito Obrigado. obrigada. Obrigado, viu, Maísa? Um grande abraço e Abraço. até a próxima. Até a próxima. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.